O Castelinho da Brigadeiro é uma das construções mais antigas da cidade de São Paulo, projetada pelo arquiteto italiano Giuseppe Sacchetti, que teve inspiração no estilo Art Nouveau. O Castelinho pertenceu ao médico e escritor recém-formado Cláudio de Souza, em 1911, que permaneceu na residência por 2 décadas até se mudar novamente para Rio de Janeiro. O imóvel se localiza na região central de São Paulo, no bairro da Bela Vista, antiga Vila Virgínia. Com uma grande variação de proprietários ao longo dos anos, o casarão foi declarado como imóvel tombado pela Secretaria de Estado de Cultura. Trata-se de um dos últimos exemplos arquitetônicos de Art Nouveau em São Paulo, sendo preservado de acordo com as leis de tombamento. Sua estrutura e aparência foram renovadas em uma reforma no início dos anos 2000, recuperando as características visuais de seu desenho original. A companhia imobiliária Mofarrege Empreendimentos é a atual proprietária do Castelinho da Brigadeiro. A companhia decidiu permanecer com ele desde 1977 e ele está disponível para locação de eventos e não tem visitação aberta ao público. Levantamento arquitetônico. O projeto arquitetônico é de um arquiteto italiano chamado Giuseppe Sacchetti e é demarcado como um exemplo da chamada Arte Nouveau, que se encontrava em alta popularidade na Europa da época. Sacchetti não seguia uma corrente estilística específica, tendo projetos ecléticos que misturavam ornamentos e soluções de composição. A estrutura se destaca pela presença de 2 torreões agulhados. O primeiro compõe a entrada principal da casa. A segunda torre é mais alta e caracterizada por uma ponta bulbosa e vazada. A construção seguiu fielmente o desenho arquitetônico feito por Giuseppe, antes do início das obras, sem que adições improvisadas fossem incorporadas na edificação final. Estruturado em alvenaria de tijolos, o Castelinho da Brigadeiro tem um casarão principal em posição centralizada no lote, envolto por uma extensão ajardinada. A fachada do prédio é composta por armações cilíndricas interligadas entre si. A seção frontal do imóvel ainda contempla uma sequência de gradil de ferro que segue o estilo demarcado da Arte Nouveau. O muro dianteiro dispõe de 2 acessos, um portão de ferro que reproduz o mesmo desenho do gradeado e um pórtico de alvenaria com uma cobertura telhada. O Castelinho da Brigadeiro tem 20 cômodos, com pé direito alto e suas janelas voltadas para o sol. Sobre o entorno, para a região do Distrito da Bela Vista, ele possui cerca de 70 mil habitantes. Ele tem diversas cantinas italianas, que é uma característica do local, e elas se localizam, a maior parte delas, como destaque, ali na rua 13 de Maio. E é na rua 13 de Maio também que acontece até hoje uma das festas gastronômicas italianas mais importantes, né, que é a Nossa Senhora de Aquirupita. E tem teatros naquela região que marcaram muito a história da cultura brasileira, como o Teatro Oficina, o Teatro TBC, que é o Teatro de Comédia Brasileira, o Teatro Bibi Ferreira, onde ali na Rua Africaneca virou ali um grande ponto de encontro da comunidade gay, né? Tudo. Outra vista muito importante é da escadaria da 13 de Julho, que dá acesso a um outro teatro que é o Ruth Escobar e também ao Hospital Infantil do Menino Jesus. Em 1982, o Castelinho da Brigadeiro, logo após ser requisitado para tombamento pelo CONDEPAT, sofreu danos em sua estrutura, decorrente de ataques executados por 5 trabalhadores que utilizavam marretas e acabaram destruindo parte da escada, gradis de ferro e telhado. E a destruição só não foi mais severa por conta dos moradores locais que impediram. A polícia manteve os fragmentos da estrutura em segurança a pedido do CONDEPAT para que, posteriormente, a recuperação do casarão fosse possível. A reforma do Castelinho renovou o imóvel de acordo com seu desenho original, sofrendo um aspecto altamente deteriorado. A proposta de sua dona promoveu uma renovação inédita do Castelinho no início dos anos 2000, e uma reforma com valor estimado de R$ 2 milhões. E o intuito foi a recuperação e a aparência original do edifício. O planejamento da regeneração começou ainda na década de 1990. Atualmente, o Castelinho encontra-se com alguma deterioração na sua pintura, oxidação nas grades de proteção, como aqui no muro, a pintura se encontra suja, algumas rachaduras
e a perda da alvenaria do muro. Na sua fachada principal, a pintura se encontra visivelmente preservada, a jardinagem bem cuidada,